Você sabe, a gente, quando a gente faz o programa aqui, lógico que as pessoas nem sempre, muitas vezes, aceitam aquilo que a gente fala, ou o que a gente tenta mostrar na palavra de Deus. E aí existe o contra-argumento. E essa questão que chegou hoje aqui pra gente, quem mandou foi o Wilson, lá do Rio de Janeiro, ele diz realmente que você se cometeu um equívoco ao afirmar que o lago de fogo e enxofre acontece depois do milênio. E ele ainda cita o texto, viu, professor? Apocalipse 19, 20, que de repente a gente pode contextualizar aqui no nosso telespectador para a gente ler o que está dizendo aqui. Apocalipse 19, 20 diz o seguinte: depois vi o seu exército reunido para lutar contra aquele que estava montado no cavalo. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? Ah, não, é o 20. Aqui, ó. A besta foi feita prisioneira junto com o falso profeta que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas que ele havia enganado, os que tinham o sinal da besta e os que haviam adorado a imagem da besta. O monstro, ou a besta, e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. E aqui ele afirma que aqui dá-nos entender que esse episódio é antes do milênio, professor. E você tem falado aqui pra gente que esse lago de fogo é após o milênio mesmo? Sim, o lago de fogo, como local de castigo, não é? Vai existir depois do milênio, porque Apocalipse 20 é bastante claro a respeito disso. Agora, o que o nosso irmão tem que considerar, né, é que este lago de fogo de Apocalipse 19 e 20, que existe antes do milênio, ele simplesmente se refere ao fogo que Deus mandará por ocasião da volta de Cristo. Eu vou ler aqui um texto para nós esclarecermos este ponto, porque ele não é difícil de entendermos. Né? 2 Pedro 3,10, vamos ler aqui. O dia do Senhor virá como um ladrão, dia em que os céus desaparecerão com enorme estrondo, em que os elementos abrasados se dissolverão e a terra e suas obras serão chamadas ao julgamento. Ou seja, por ocasião da volta de Cristo, quando a glória de Cristo se manifestar no céu, nosso planeta será, diz aqui o texto, abrasado. Então este lago de fogo no qual a besta e o falso profeta foram jogados, assim como os ímpios que estavam vivos por ocasião da volta de Cristo, simplesmente é a terra em chamas, ok? Esse lago de fogo, que será a terra em chamas, ele vai destruir o ímpio repentinamente, com a manifestação da glória de Cristo. Agora, depois do milênio, de acordo com Apocalipse 20, vai haver um lago de fogo que é para castigar proporcionalmente as obras e a maldade do ímpio para depois aniquilá-lo. Então nós resolvemos o problema simplesmente da seguinte forma. Se você imaginar o milênio, tá? Imagine aqui, vamos fazer um gráfico com esta Bíblia. Digamos que aqui é o período de 1000 anos. Há um lago de fogo por ocasião da volta de Cristo, que destrói instantaneamente a besta e o falso profeta e os ímpios, e há um lago de fogo depois do milênio, que vai ser para castigá-los. Eles participam da segunda ressurreição, são castigados, depois aniquilados. Então, entre o milênio, são dois lagos de fogo. Um por ocasião da volta de Cristo, que destrói instantaneamente o ímpio, e outro depois do milênio, que castiga o ímpio. Então, não é uma contradição, é só o nosso telespectador analisar Apocalipse 19 e 20, com Apocalipse 20, com 2 Pedro 3,10 e entender o contexto mais amplo das Escrituras. Agora, professor, a gente pode considerar que essa destruição, esse fogo do céu que vai cair por ocasião da volta de Jesus, se tornará em um lago? Isso é um termo usado na Bíblia ou é apenas uma forma de mostrar a destruição? O lago, de fato, vai acontecer após o milênio. Esse fogo que desce do céu ali por ocasião da volta de Jesus, que na verdade é a destruição da terra, né? A purificação, vai se caracterizar como lago? Podemos caracterizá-lo. A Bíblia não caracteriza-o como um lago, realmente. Ela não nomeia como lago, mas é só para fins didáticos, para a pessoa entender, né? A terra será um lago de fogo, né? Por quê? Porque não vai ter mais nada, simplesmente vai estar, quando Jesus voltar, aqueles que foram arrebatados, aqueles que foram com ele, simplesmente não vai haver mais nada. Por isso que
é considerado, ou podemos citar isso, né? Citar que é Não, é uma porque forma de lago. vai ter fogo mesmo. A terra vai ser toda queimada, destruída por ocasião da volta de Cristo. Não sabemos quanto tempo ficará ardendo, né? Aquele fogo que vem de Deus, abrasador. Então é esse lago de fogo que eu me refiro quando eu cito Apocalipse 9:20, né? Ok. Que fala da besta e o falso profeta ali. Porque por ocasião da volta de Cristo, né, a terra de 2 Pedro 3,10 se torna o quê? Em brasas, a terra é abrasada, ou seja, é queimada. Então é nesse, entre aspas, lago de fogo que ocorre durante a volta de Cristo, é que os ímpios são jogados. Depois do milênio, como diz Apocalipse 20, aí é aceso um lago de fogo mesmo, onde os ímpios são castigados proporcionalmente às suas obras e depois aniquilados. Então, O problema, professor, é que eles acabam utilizando, ou a gente acaba lendo a palavra de Deus aqui e acaba a gente vendo. Por exemplo, o 20 que você falou, quando fala já do lago de fogo depois do milênio, lá no verso 10, diz assim: aí o diabo que o havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já haviam sido lançados. na segunda vinda de Cristo. Exatamente. Então, dá a ideia de que começou lá e não teve fim. Sim, Você entendeu? Ele começou lá antes, na segunda vinda de Cristo, e não teve fim, porque quando chegou agora o diabo foi jogado lá, já estava a besta e o falso profeta lá ardendo. é só ler o verso 5 do capítulo 20. Ó. Os outros mortos não tornaram a vida antes que se completasse os 1000 anos. Então jamais a besta e o falso profeta, que representam um poder político e religioso, iam sobreviver desde a segunda vinda de Cristo até depois do milênio, Não. porque aqui diz que eles foram mortos, né? Correto, mas o que diz o verso 10 é que eles estavam ardendo lá. Quando foi jogado o diabo, a besta e o falso profeta estavam ardendo, porque eles já tinham sido jogados. Então, a pergunta do Wilson aqui é a seguinte, é uma afirmação, dizendo que não é só no milênio. Ele começa na volta de Jesus e permanece durante o milênio e continua até o fim. Não, aí não podemos dizer isso, porque o lago de fogo, aceso na volta de Cristo, ele não permanecerá aceso até o milênio, porque senão isso já é um castigo antes do milênio. Não é assim. Então, e onde é que a gente consegue ver na Bíblia isso? Então, veja, eu estou primeiramente o que eu estou explicando. A pessoa tem que acompanhar o meu raciocínio desde o início. Primeiro, 2 Pedro 3,10, diz que a terra será abrasada e os elementos se desfarão. Ok. Então, o que é desfazer? É deixar de existir. Então, é óbvio que a besta e o falso profeta e os ímpios que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo serão desfeitos no planeta em chamas. E eles ficarão ardendo ou não? Não sabemos quanto tempo, mas vai ser rápido. Ali é rápido, porque o castigo... Bom, presta atenção, Tito, no texto. 2 Pedro 3,10. A terra e os elementos que nela estão se desfarão. O que é desfazer? Ok. Deixar de existir. Ok. Isso é bem claro no texto. Deixam de existir. Não vai ficar ardendo um lago de fogo desde a volta de Cristo até o milênio. Não é isso que a Bíblia ensina. Eles desfarão. Aí vamos para Apocalipse 20, verso 5. O restante dos mortos não reviveram até se completar os 1000 anos. Ou seja, eles estarão inconscientes nesse período. Apocalipse Não 20... Não existirão. Não existirão. Apocalipse 20 só fala o seguinte, que o diabo foi precipitado no lago de fogo junto à besta e o falso profeta. Aqui não diz que eles estavam sendo atormentados, diz assim, e serão atormentados dia e noite. Ou seja, o lago de fogo que vai atormentar é o que vai existir depois do milênio. Então nós temos que ler o texto com atenção. A questão é a seguinte, os tempos verbais aqui. Existem várias versões que acabam trazendo dúvida. Por exemplo, a versão que eu tenho aqui, que eu uso na linguagem de hoje, no verso 10, diz o seguinte: o diabo que havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já haviam sido lançados, e lá já haviam sido lançados, né? E lá eles serão... verdade. Então lá eles haviam lançado, mas não dá a entender que eles estavam sendo atormentados ali, né? Haviam sido destruídos. Não, o texto não diz isso. O texto diz que eles haviam sido lançados, que é o lago de fogo por ocasião da volta de Cristo, e serão atormentados, que é nesse lago de fogo depois do milênio. Então é uma questão de lermos o texto com atenção. Até porque, justamente em virtude do juízo que está acontecendo durante o milênio, não é isso? Sim, aí que entrou num ponto importante. O que diz aqui o versículo 13:4, ó?
de Apocalipse 20. Diz que os justos receberão autoridade para julgar. Então Deus não vai executar a sentença no lago de fogo sem antes terminar o processo judicial. Ok. Paulo diz em 2 Coríntios 6, 2 e 3, na primeira, que nós julgaremos até os anjos no céu, ou seja, os justos tomarão parte do processo. Então, se nós crermos que os ímpios estão sendo atormentados desde a segunda vinda de Cristo até a eternidade, não há aqui uma finalização de julgamento para Deus mostrar quem realmente merece ser salvo e quem não merece ser salvo. Então nós temos que entender que Deus só executa a sentença depois de toda uma avaliação. Então o nosso telespectador não pode ler Apocalipse 9 e 20 isoladamente do capítulo 20, sem considerar 2 Pedro 3,10 e sem considerar uma outra coisa. De acordo com a Bíblia, de acordo com Apocalipse 22:2, só os justos comerão da árvore da vida. Né? Se só os justos comerão da árvore da vida, só eles serão eternos. O ímpio não pode ser eterno. Ele não comeu da árvore da vida, ele não vai comer da árvore da vida. Se o ímpio fosse atormentado para sempre no lago de fogo, então a vida eterna não é só para o justo, é para o ímpio também. Então uma existência eterna é só para quem aceitou a Jesus. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade e inscreva-se no canal. Vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.